Olá, somos do canal Temas e Assuntos Bíblicos. Eu sou o irmão Denis. E aí, vamos conversar? Olá, tudo bem a todos? Vamos aqui com mais este vídeo e ao qual abordaremos o assunto mais falado nos últimos dias, que é sobre o coronavírus. Não vou estar falando deste vírus sobre prevenção, sobre outras situações, e nem vou trazer nenhuma nova informação. Este vídeo é mais para alertar todos os líderes das igrejas, ao qual eu faço parte também, como membro da Emmanuel Missões, uma igreja pentecostal. Mas eu quero trazer, eu fiz esse vídeo mais para que seja um alerta para todos os líderes. Neste primeiro slide, eu já venho deixando bem claro aqui que é um aviso. Vamos ler? Aviso importante para todos os líderes das igrejas. Você querendo ou não, o coronavírus é sim uma realidade. Então seja sensato e não ignore essa pandemia mundial. A questão principal deste vídeo é: você tem um plano B, C, D para os membros da sua igreja? E aí, você já pensou em algo? Se já pensou, os meus parabéns. Se não, é hora de começar a pensar nos membros, porque o que estamos passando é realidade. Segundo slide, nós vamos falar sobre um possível decreto. Eu tenho informação que o governo do Rio de Janeiro parece que já decretou que todos os órgãos públicos onde há agrupamentos de pessoas estão proibidos. Mas eu não vou deixar essa informação como oficial, porque não é a minha intenção neste vídeo, mas que todos possam estar indo buscar a veracidade desta informação. Então vamos primeiramente entender o que significa um decreto. Um decreto, o significado de um decreto. Antes vamos ler todo o slide. E quando viram o decreto do governo para não ter mais reuniões nas igrejas, estão a pergunta. Significado de um decreto: ordem, decisão ou determinação legal emitida por uma autoridade superior pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar. Beleza? Vamos para o próximo slide e dando mais uma explanada nesta informação. Ou seja, se vier um decreto do governo ou emitida por alguma autoridade superior, nós temos que, toda a igreja tem que acatá-la. Se caso nós não acatarmos uma decisão de um decreto, podemos ser punidos por lei. Ou seja, um decreto do governo tem que ser seguido. Beleza? Tudo bem? Então vamos para os próximos. Agora, como o canal é Temas e Assuntos Bíblicos, nós nunca falamos sobre nada aqui sem ter a Bíblia. Por isso que sempre pedimos para quando todos entrarem no canal Temas e Assuntos Bíblicos, o nome já sugere a Bíblia do lado, ou que tenha
a informação que nosso instrumento de fé é a Bíblia. Tudo bem? Agora vamos na Bíblia. O que é uma igreja em casa? Fazemos essa pergunta. Estamos habituados a imaginar a igreja como um edifício. Mas como é que a Bíblia descreve a igreja? É interessante que a Bíblia nunca usa a palavra igreja para descrever um edifício. Antes, retrata-nos a igreja como uma família. Tal como numa família há mães espirituais, pais, irmãs e irmãos em Cristo. A igreja é chamada de casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 compartilhavam refeições. Atos 2,46. 1 Coríntios 11, do 20 ao 21. Viviam juntos. Atos 2, do versículo 44 ao 46. E, tal como uma família, cuidavam um dos outros e amavam-se ardentemente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Não é, portanto, surpreendente que as igrejas do Novo Testamento se reunissem tipicamente nas casas dos crentes. Nós sabemos que antigamente, nos tempos dos apóstolos, como não tinha igreja, muitos estudiosos dizem que igreja mesmo é depois de Atos 2, né? Depois da descida do Pentecoste. Mas eu não quero entrar nesta questão, né? Agora vamos para o próximo slide. Nós temos que fazer uma observação sobre reuniões em casa, né? Por causa da perseguição dos discípulos, o medo faziam eles se reunirem escondidos nas casas. Será que depois de um decreto teremos que nos reunir escondidos também para cultuar? Vamos na Bíblia novamente, para verificar quando os discípulos se reuniam escondidos e com medo. João, capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos. Ou seja, outra vez quer dizer que eles sempre se reuniam. E Tomé com eles. Chegou Jesus, as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Percebem que está dizendo aqui, estando as portas fechadas, porque naquele tempo que Jesus foi crucificado, a perseguição sobre o povo que seguia Jesus Cristo, os discípulos e todos que seguiam Jesus Cristo começaram a ser perseguidos também. E Jesus antes já tinha avisado que por causa dele todos os discípulos iriam receber perseguições. Como hoje nós, como igreja, também sofremos muitas perseguições. Beleza? E aqui a gente vê que ele estava em uma casa de portas fechadas, ou seja, com medo, né? Do Atos, capítulo 12, versículo 5. Vamos falar de Pedro agora. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. A igreja está querendo dizer o povo de Deus, né? Orava na casa de João Marcos, né? Vamos confirmar essa informação. Atos 12, versículo 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Esse daqui é o cumprimento, que no Atos 12, no versículo 5, tá falando igreja. Mas aí aqui a gente vê que o lugar era a casa de João Marcos, né? Beleza? Então, por isso que os discípulos oravam nas casas e sempre com portas fechadas, porque estavam os romanos estavam perseguindo eles, né? E é assim,
Eu espero que todos tenham um plano B, um plano C, porque você, pastor, você, líder de igrejas, de algum segmento na sua igreja, de algum setor, tem pessoas que sempre confiam em vocês. Mas agora, no meio desta turbulência, por causa desse vírus, por causa de tantas informações, muitos membros estão perdendo sono, não dormindo direito, muitos que estão empregados estão com medo de ficar desempregado, muitos que estão enfermos precisando de médicos. Está um caos, o país está se tornando um caos. Por enquanto ainda nós não vemos o desespero total, 100%, mas a cada hora que passa nós vemos informações que não nos traz esperança nenhuma aqui na terra, mas como a Bíblia diz, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Então eu espero que todos vocês, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, se unem. Vocês sábios da lei. A Bíblia diz que não é bom que todos sejam sábios, porque serão mais cobrados. Mas nesta hora, realmente, vocês precisam mostrar a sabedoria que vocês buscaram na palavra, nas escrituras, e, e conduzir o rebanho, ajudando os seus pastores, os seus presbíteros, e vamos à luta. Não vai ser fácil, mas também Jesus não nos enganou, não nos disse que ia ser fácil. Por isso, eu peço que todos realmente vamos guerrear. É nesta hora, nas horas de dificuldade, que é a hora de formar o exército para poder guerrear. E esse exército é o povo de Cristo. Muitas vezes nós passamos por situações que nós pensávamos que era difícil, mas agora nós estamos nos deparando com umas situações, com uma situação horrível. Posso dizer isso sim, mas como a palavra diz, em Cristo somos mais que vencedores. E como a rainha Esther disse, se tiver que padecer, que padecemos.